Eles não discutiam mais, não sentiam mais medo. Eram uma comunidade em paz, uma harmonia perfeita. O milagre foi obra de um padre desesperado e do conhecimento proibido do livro da capa preta. O preço por essa paz foi a alma de cada um. A seguir, o relato de uma fé que se tornou um pesadelo silencioso. Se você tem coragem de ouvir as vozes que vêm do abismo, inscreva-se agora para não perder nenhuma história. Meu nome é Matias e eu fui um homem de Deus. Fui ordenado padre muito jovem, cheio de uma fé idealista que as paredes frias do seminário não conseguiram apagar. Meu primeiro e único posto foi a paróquia de Nossa Senhora da Agonia, no bairro da Capela Velha. O nome era apropriado. O bairro era um lugar esquecido por Deus e pelos homens. Uma comunidade de gente trabalhadora, mas sem esperança, esmagada pela pobreza e pela apatia. A igreja, uma construção antiga e bela, vivia vazia. As missas de domingo eram um eco melancólico para um punhado de senhoras idosas. A juventude se perdia em becos escuros, e a fé que eu tentava pregar parecia uma piada de mau gosto diante da dureza da realidade deles. Todas as noites eu rezava na igreja silenciosa, e minhas orações pareciam bater no teto de madeira e cair de volta, mortas, aos meus pés. Minha fé estava sendo erodida, não por dúvida teológica, mas por um sentimento avassalador de impotência. Eu não queria milagres. Eu só queria que as minhas palavras tivessem peso, que a esperança que eu oferecia fosse, de alguma forma, real para aquelas pessoas. Foi essa busca desesperada por um propósito, por uma ferramenta para reacender a fé, que me levou ao arquivo secreto da paróquia. Uma lenda antiga dizia que o primeiro padre da capela, um jesuíta do século XVIII, era um homem de conhecimento estranho que lidava com uma fé antiga. No porão da sacristia, atrás de uma parede falsa, encontrei uma arca de ferro. Dentro dela jazia o livro da capa preta. Não era um livro do diabo, como eu temia, pelo menos não à primeira vista. Era um tratado, escrito em latim e português arcaico, sobre a natureza da crença humana. E foi lá que encontrei o conhecimento que selaria o meu destino e o da minha comunidade. Um longo capítulo intitulado A Arquitetura da Fé. O texto era uma obra de gênio sociológico e psicológico, mas com uma base profundamente profana. Argumentava que a fé não é uma escolha, mas uma ressonância, e que essa ressonância podia ser artificialmente criada. O livro detalhava com uma precisão científica como usar uma combinação de elementos para criar um campo de crença unificada. Ensinava a usar frequências sonoras específicas nos cânticos, geometrias sagradas ocultas na arte religiosa e padrões narrativos hipnóticos nos sermões. Juntos, esses elementos poderiam sintonizar as mentes de uma congregação, bypassando o ceticismo individual e conectando a todos em uma única e poderosa consciência coletiva. Eu estava horrorizado e, ao mesmo tempo, eletrizado. Era uma heresia, uma manipulação. Mas não seria para um bem maior? Para trazer a paz e a unidade que a minha comunidade tão desesperadamente precisava? Eu me convenci de que era uma ferramenta divina, um conhecimento esquecido que Deus havia me mostrado para salvar meu rebanho. Comecei a implementar as técnicas do livro, sutilmente. Encarreguei o velho organista de alterar levemente a tonalidade dos hinos, para que correspondessem às frequências ressonantes descritas no texto. Usei uma pequena herança para encomendar um novo vitral para a rosácea da igreja. Um trabalho lindo de um artista local, mas cujo desenho geométrico eu baseei inteiramente nos símbolos de unificação do livro. E meus sermões se tornaram minha principal ferramenta. Abandonei a estrutura linear e adotei os padrões cíclicos e repetitivos que o livro ensinava, usando palavras-chave e cadências projetadas para induzir um estado de sugestionabilidade meditativa.
O resultado foi lento, mas milagroso. As pessoas que vinham à missa começaram a sair diferentes, mais calmas, mais conectadas. Elas começaram a trazer amigos, familiares. Em poucos meses, a igreja estava lotada. O som do coro não era mais um lamento desafinado. Era uma onda de harmonia perfeita e comovente. Mas a mudança não ficou restrita à igreja. Ela transbordou para o bairro. A paz que as pessoas sentiam na missa começou a se manifestar em suas vidas. Pequenas gentilezas se tornaram a norma. Ladrões confessaram seus crimes e devolveram o que haviam roubado. Famílias rivais há décadas fizeram as pazes. Os jovens largaram as drogas e começaram a organizar mutirões para limpar as ruas, para pintar as fachadas das casas. O bairro da Capela Velha floresceu, tornou-se um oásis de tranquilidade e cooperação, um modelo de comunidade. E eu era o arquiteto daquela paz. Fui chamado de santo, de milagreiro. Eu havia conseguido. Eu havia salvado a minha comunidade. E foi preciso quase um ano para eu perceber o preço terrível da minha utopia. A paz que eu criei era a paz do silêncio, a tranquilidade da ausência. A primeira coisa que notei foi a perda da individualidade. As pessoas começaram a falar de modo parecido, a usar as mesmas expressões. Suas risadas, antes únicas, começaram a soar iguais. As paixões, os hobbies, as idiosincrasias que tornavam cada pessoa única estavam desaparecendo, sendo substituídas por uma personalidade coletiva, plácida e uniforme. A harmonia se tornou assustadora. Eu via grupos de vizinhos varrendo suas calçadas exatamente no mesmo ritmo, em perfeita sincronia, sem terem combinado nada. O riso das crianças no parquinho não era mais caótico e espontâneo. Era melódico, em uníssono, como um coral de anjos mecânicos. Era a ordem perfeita de uma colmeia. E eu era o centro de tudo. Comecei a ouvir. No silêncio do meu quarto, eu ouvia um zumbido baixo e constante na minha mente. Era a soma de todas as consciências da minha congregação. Eu sentia suas emoções coletivas, sua paz vazia, sua devoção unificada. Eu não era mais o pastor. Eu era a mente mestra da colmeia. Eu estava perdendo o meu próprio eu, sendo absorvido pela consciência que eu mesmo havia criado. A comunidade também desenvolveu uma xenofobia passiva e arrepiante. Qualquer pessoa de fora do bairro, que não fazia parte da nossa ressonância, era tratada com um silêncio frio e olhares vazios. Eles não eram hostis, eram imunes. A paz da nossa comunidade era mantida por uma parede invisível de exclusão psíquica. O catalisador do meu despertar foi uma jovem chamada Clara. Ela havia saído do bairro anos antes para estudar e voltou para visitar a família. Ela não fazia parte do campo de fé, e ela via a verdade. Padre, o que aconteceu com eles? Ela me perguntou, os olhos cheios de lágrimas. Minha mãe, ela não é mais a minha mãe. Ela sorri, ela me abraça, mas os olhos dela estão vazios. É como falar com um eco. A presença dela, sua dissonância, era como uma pedra na engrenagem perfeita que eu havia construído. E através dela, eu fui forçado a ver. Olhei para a minha congregação perfeita e pela primeira vez senti um terror abissal. Eu não havia salvado suas almas. Eu as havia apagado. Eu os transformei em marionetes felizes de uma consciência única. E então, o conhecimento proibido final me foi revelado. Nas profundezas da minha própria mente, eu senti a verdadeira natureza da força por trás do livro. A consciência coletiva que eu criei não era o objetivo final. Era o meio, era uma bateria, uma fonte de energia psíquica concentrada que estava sendo lentamente drenada por algo vasto, silencioso e faminto que existia numa dimensão além da nossa. O livro não me ensinou a criar fé. Ele me ensinou a preparar um banquete.
A colmeia que eu criei, sentindo a dissonância de Clara como uma infecção, reagiu. A paz da comunidade se transformou em uma intenção única e silenciosa: purgar a ameaça. Pela primeira vez, eu vi o lado sombrio da minha utopia. Os rostos pacíficos dos meus paroquianos se viraram para Clara, não com raiva, mas com a calma terrível de um sistema imunológico prestes a destruir um corpo estranho. Eles não a machucariam fisicamente. Eles iriam simplesmente absorvê-la, forçá-la à ressonância, apagar quem ela era e torná-la mais uma voz no coro silencioso. Eu estava diante de uma escolha monstruosa: permitir que a última alma livre do bairro fosse extinta, ou destruir a paz perfeita que eu criei, quebrar a conexão e talvez enlouquecer a todos no processo, inclusive a mim. Eu corri para o campanário da igreja, o epicentro acústico do meu feitiço. Com o livro da capa preta em mãos, procurei desesperadamente por uma solução e encontrei. Não um contrafeitiço, mas uma anotação sobre a dissonância catastrófica. Uma sequência específica de badaladas, um acorde proibido que, se tocado, quebraria violentamente qualquer campo de ressonância. O livro avisava que o choque psíquico para o nexo, para mim, seria devastador. Agarrei a corda do sino e comecei a tocar. A cada badalada, eu sentia como se uma parte da minha mente estivesse sendo arrancada. O zumbido de 1000 vozes na minha cabeça se transformou em um grito de agonia coletiva. Eu sentia a dor, a confusão e o terror de cada uma daquelas almas quando a conexão foi quebrada. A última coisa que vi antes de desmaiar foi a luz do vitral que eu mesmo encomendei se estilhaçando, como se o próprio símbolo da nossa falsa união não pudesse suportar a dissonância. Acordei no hospital. O bairro, me disseram, mergulhou no caos. As pessoas acordaram daquele transe de um ano com enormes lacunas na memória, cheias de uma ansiedade e um vazio que ninguém conseguia explicar. A paz perfeita foi substituída por um trauma coletivo silencioso. E eu estou quebrado. A minha mente, antes o centro de uma centena de vozes, agora é um silêncio ensurdecedor, pontuado apenas pelos ecos fraturados do que eu fiz. O conhecimento proibido me deu o que eu pedi. Eu uni a minha comunidade. Eu os tornei um só. E o preço foi a alma de cada um deles. Eu não sou mais um padre. Eu sou apenas o guardião silencioso de uma capela vazia, num bairro de pessoas que olham umas para as outras como estranhas, todas assombradas por um ano de paz que ninguém consegue e talvez nunca deva se lembrar. Meu nome é Fernando, e se você me conhecesse há um ano, me descreveria como um homem obcecado pelo passado. Eu não era um historiador, mas um relojoeiro. Aqui mesmo em Araraquara, herdei a relojoaria do meu pai, um pequeno estabelecimento no centro da cidade, um museu silencioso de tic-tacs e engrenagens. Cada relógio que eu consertava era uma cápsula do tempo, um mecanismo que testemunhou momentos que eu nunca conheceria. Eu não apenas consertava as peças, eu sentia a história nelas. Essa conexão com o tempo, no entanto, era a minha maior fonte de dor. Minha esposa, Helena, morreu num acidente de carro 5 anos atrás. Uma noite chuvosa, uma curva traiçoeira. A dor nunca diminuiu. Em vez disso, ela se cristalizou em uma obsessão por memórias. Eu vivia num santuário dedicado a ela, cercado por suas fotos, suas roupas, o eco de sua risada. O presente era um purgatório cinzento que eu suportava apenas para poder me refugiar nas memórias do passado. Mas as memórias, por mais vívidas que fossem, eram imperfeitas. Elas desbotavam, se alteravam. E o meu maior medo era o dia em que eu esqueceria o tom exato da sua voz, a sensação exata do seu toque. Foi essa busca desesperada por uma memória perfeita, por uma forma de tocar o passado, que me levou ao livro da capa preta. Eu não o procurei em sebos.
A história de como o obtive é um relato por si só, envolvendo um leilão clandestino e quase todas as minhas economias. Eu não buscava ressuscitar os mortos. Isso me parecia uma violação grotesca. Eu buscava algo mais sutil, mais íntimo. Eu queria a capacidade de lembrar perfeitamente. O livro, para minha surpresa, continha um capítulo que parecia falar diretamente à minha dor. Intitulava-se A Cronometria da Alma. Não falava de viagem no tempo, mas de percepção cronológica. O texto argumentava que a memória humana é um sentido imperfeito e que, através de um ritual específico, era possível sincronizar a percepção de um indivíduo com o eco do tempo, permitindo-lhe não apenas lembrar do passado, mas vivenciá-lo com a mesma clareza sensorial do presente. Era o conhecimento proibido da quarta dimensão. O ritual era menos sobre magia e mais sobre física esotérica. Exigia a construção de um dispositivo, uma espécie de relógio de pêndulo complexo, usando metais como o mercúrio e o bismuto e um cristal de quartzo perfeitamente puro como o coração do mecanismo. A parte mágica era a consagração do dispositivo. Ele deveria funcionar por exatamente 72 horas, em completo isolamento, enquanto eu, o praticante, permanecia em jejum e meditação, focando toda a minha intenção, toda a minha saudade, no período de tempo que eu desejava acessar. O objetivo não era viajar, mas construir uma âncora na minha própria linha do tempo. Levei meses para construir o relógio. Cada engrenagem, cada parafuso foi feito por mim, seguindo os diagramas perturbadoramente precisos do livro. Quando finalmente o ativei, o som do seu tic-tac não era mecânico. Era orgânico, como a batida de um coração lento e poderoso. Durante 3 dias, permaneci em silêncio, revivendo mentalmente cada momento feliz que tive com Helena. No final do 3º dia, quando o relógio parou com um suspiro suave, eu me senti exatamente o mesmo. Decepcionado, exausto, eu fui dormir, certo de que havia falhado. O milagre e a maldição começaram na manhã seguinte. Eu estava na cozinha fazendo café, quando por um instante o cheiro de café se transformou no cheiro do perfume de Helena. E então eu a ouvi, sua risada. Não como uma lembrança, mas como um som real, cristalino, vindo da sala. Corri até lá, o coração disparado, mas não havia ninguém. Naquele momento eu entendi. O ritual havia funcionado. Eu estava começando a perceber os ecos do passado. A princípio, foi uma bênção indescritível. Eu caminhava pela nossa casa e vivia num dueto constante entre o presente e o passado. Eu podia ver a sala vazia e, ao mesmo tempo, via uma versão translúcida de Helena sentada no sofá, lendo um livro. Eu podia sentir o vento frio da janela e, simultaneamente, o calor de sua mão na minha, de um dia de verão anos atrás. Eu não precisava mais me esforçar para lembrar. As memórias vinham até mim, perfeitas, completas, com todos os sons, cheiros e sensações intactos. Eu havia derrotado o esquecimento. Eu estava novamente com ela. Mas o conhecimento, como o livro da capa preta ensina, sempre vem com uma nota de rodapé escrita em letras miúdas e sangrentas. A minha percepção do tempo começou a se tornar instável. A linha entre o presente e o passado começou a se dissolver. Às vezes, eu estava conversando com um cliente na relojoaria e no meio da frase, a cena mudava. De repente, eu estava de volta a um jantar de aniversário com Helena, anos atrás. A transição era perfeita, real. Eu podia sentir o gosto da comida, ouvir a conversa dos convidados. E então, com a mesma rapidez, eu era arrancado de volta para o presente, deixando um cliente confuso me encarando. Eu estava me tornando um passageiro na minha própria linha do tempo, saltando incontrolavelmente entre os momentos que eu ancorei com minha saudade. E então o horror se aprofundou.
O livro não me deu acesso apenas às minhas memórias. Ele me sincronizou com o eco de todos os tempos. Eu comecei a ter vislumbres de passados que não eram meus. Eu estava na minha oficina e, de repente, o ambiente mudava. A rua lá fora não tinha mais asfalto e homens de chapéu e bigode passavam em carroças. Eu estava percebendo o passado da própria relojoaria, do próprio local onde eu estava. Vi fragmentos da vida de estranhos, dores e alegrias de pessoas que viveram e morreram naquele mesmo espaço décadas antes de mim. E o pior, comecei a ver o futuro. Eram flashes, fragmentos caóticos e aterrorizantes. Vi o rosto de amigos envelhecidos em seus próprios funerais. Vi prédios que ainda não existiam desabando em chamas. Vi o sol se pondo num céu de uma cor doentia, algo que minha mente não conseguia processar. O conhecimento proibido não era apenas sobre o passado, era sobre a natureza não linear do tempo. E a mente humana não foi construída para suportar essa percepção. Eu estava me afogando num oceano de agoras. E foi nesse caos que eu percebi a presença deles, os cronometristas. Eles não eram fantasmas do passado ou do futuro. Eram os guardiões ou talvez os parasitas do próprio tempo. Eu não os via com os olhos, mas com o meu novo sentido cronológico. Eram como distorções, anomalias na corrente do tempo, seres que existiam em todos os momentos simultaneamente. E eles haviam me notado. Meu ritual, minha âncora no passado, havia criado uma irregularidade no fluxo, uma ondulação que chamou a atenção deles. Eu era um intruso em sua dimensão. Eles começaram a interagir comigo. Eu estava revivendo uma memória feliz, um passeio no parque com Helena, quando de repente a memória era corrompida. Um homem que não deveria estar lá aparecia no fundo, parado, nos observando. Seu rosto estava sempre fora de foco, mas eu sentia seu olhar frio atravessando os anos. Eles estavam editando minhas memórias, inserindo-se nelas, me mostrando que nem mesmo o meu santuário estava seguro. Começaram a me deixar presentes. Eu acordava com objetos no meu criado mudo que não deveriam existir. Uma moeda romana coberta de terra fresca. Um pequeno dispositivo de metal liso e frio que zumbia suavemente, claramente de um futuro distante. Eram avisos, provas de seu poder. Eles estavam me cercando, não no espaço, mas no tempo. Desesperado, tentei reverter o ritual. Destruí o relógio, queimei as páginas relevantes do livro da capa preta. Mas era tarde demais. Eu não precisava mais do dispositivo. Eu era a âncora. Meu próprio corpo, minha própria consciência, havia se tornado uma fenda no tempo. Minha existência se tornou um inferno existencial. Eu vivo simultaneamente em dezenas de épocas diferentes. Enquanto escrevo isto, vejo minhas mãos sobre o teclado, mas também vejo as mãos de um escriba do século XVIII no meu lugar. Ouço o som dos carros na rua e, ao mesmo tempo, o som de cascos de cavalo. Sinto a textura da minha cadeira e a de um banco de pedra de uma praça que ainda não foi construída. Eu me tornei um fantasma em minha própria vida e em inúmeras outras. O conhecimento proibido que eu busquei para preservar o passado me destruiu o presente e me amaldiçoou com todos os futuros. Eu não sei mais quem eu sou, ou melhor, quando eu sou. Os cronometristas estão mais próximos. Eu não os vejo mais apenas nas memórias. Às vezes, no presente, eu vejo uma distorção no ar, um borrão na borda da minha visão. Eles estão aprendendo a se manifestar no meu agora. Eu não sei o que eles querem. Talvez queiram me apagar, me remover como um erro na linha do tempo. Ou talvez, e este é o meu maior medo, eles queiram me recrutar, me transformar em um deles, me arrancar do fluxo linear para sempre. O livro me deu o que eu queria. Eu nunca mais esquecerei de Helena. Eu a vejo todos os dias em flashes perfeitos e torturantes, mas o preço foi a minha própria existência. Eu troquei minhas memórias imperfeitas por uma onipresença que é em si a mais perfeita forma de esquecimento, o de mim mesmo.
Meu nome é Raul, e minha vida sempre foi uma conversa silenciosa com a morte. Por mais de 30 anos, fui taxidermista, um ofício estranho, eu sei. Um esforço meticuloso para enganar o tempo, para criar uma imitação perfeita e estática da vida, onde ela já não existe. Eu via beleza na anatomia, na estrutura delicada de um osso, na engenharia de um músculo. Mas por trás da arte havia uma obsessão que me consumia, uma guerra particular contra a decadência. Eu odiava o processo de decomposição com uma fúria silenciosa. Via-o como um erro grosseiro da natureza, uma desordem, uma profanação da forma perfeita que a vida assume. Essa obsessão não nasceu no vácuo. Ela foi forjada na maior tragédia da minha vida, a perda da minha filha, Sofia. Ela tinha apenas 7 anos quando uma doença degenerativa rara a levou de mim. Assisti, impotente, enquanto seu corpo vibrante e cheio de vida era desfeito por dentro, célula por célula. Aquele processo, aquela traição da biologia, quebrou algo em mim. Depois da morte dela, meu trabalho deixou de ser um ofício e se tornou uma busca desesperada. Eu não queria apenas preservar animais. Eu queria entender a decadência para poder, de alguma forma, vencê-la. Mergulhei em textos antigos de química, biologia e, inevitavelmente, de alquimia. Comecei a colecionar livros raros, tratados de embalsamamento egípcio, grimórios medievais que falavam de preservação. Foi assim que o nome do livro da capa preta entrou na minha vida. As lendas diziam que ele continha não apenas feitiços, mas o conhecimento fundamental da própria matéria, a alquimia da carne. A busca pelo livro durou anos e me levou aos cantos mais obscuros do mundo dos colecionadores. Finalmente, o encontrei nas mãos de um velho médico aposentado em Portugal, um homem esquelético, cujos olhos continham o mesmo tipo de desespero que eu sentia. Este livro não lhe dará o que você quer, ele sussurrou com uma voz seca. Ele lhe mostrará por que você nunca deveria tê-lo querido. Ignorei o aviso dele. Eu era um homem de ciência, mesmo que de uma ciência marginal. Acreditava que poderia extrair o conhecimento e descartar a superstição. Que tolo eu fui. O livro era mais um tratado biológico do inferno do que um grimório. As páginas estavam repletas de ilustrações anatômicas de uma precisão sobre-humana, mostrando não apenas músculos e ossos, mas o fluxo de energias vitais, os padrões celulares da vida e, mais importante, da morte. Encontrei o capítulo que procurava, o despertar do sangue, um ritual que não prometia poder sobre os outros, mas o conhecimento intuitivo da matéria viva. O ritual era uma forma de alquimia corporal. Exigia a criação e ingestão de um elixir, cujos ingredientes eram raros e perturbadores. O último e mais crucial deles era a terra fresca de um túmulo recente, colhida à meia-noite. O livro afirmava que a terra, impregnada com a energia da decomposição recente, atuaria como um catalisador para despertar o sangue do praticante, concedendo-lhe uma percepção celular da vida e da morte. Para um homem que passou a vida lutando contra a decadência, a ideia de ingeri-la era repugnante e, ao mesmo tempo, irresistível. Era o passo final e lógico na minha busca. Executei o ritual no meu laboratório, um lugar estéril e controlado, numa tentativa patética de impor ordem científica a um ato de pura magia profana. A ingestão do elixir foi uma experiência violenta. Senti como se fogo líquido corresse em minhas veias e minha mente foi inundada por um turbilhão de visões alucinatórias da vida e da morte em escala microscópica. Vi células nascendo e morrendo, vi o balé silencioso do DNA se replicando e se corrompendo. Desmaiei. Acordei no chão do laboratório horas depois, sentindo-me renascido. O mundo parecia o mesmo, mas a minha percepção dele havia mudado para sempre. Eu olhei para a minha própria mão e não vi apenas pele e ossos. Eu via o fluxo lento do meu sangue, a dança elétrica dos meus nervos,
a morte programada em cada uma das minhas células. O conhecimento não estava na minha mente como um fato aprendido. Estava no meu sangue. Era instintivo. Meu trabalho atingiu um nível de perfeição que beirava o sobrenatural. Eu não precisava mais de guias anatômicos. Eu simplesmente sabia. Eu tocava em um animal morto e sentia a trajetória exata de cada músculo, a densidade de cada osso. Eu podia sentir o caminho exato que a decadência tomaria e sabia exatamente como bloqueá-la. Minhas criações deixaram de ser imitações da vida. Elas eram pausas perfeitas na morte. Eu podia preservar um pássaro com as penas ainda macias, os olhos brilhando com uma luz que não deveria estar lá. Eu havia vencido a decadência, mas o conhecimento que recebi não se limitava à morte. Ele se aplicava à vida, e foi aí que o verdadeiro horror começou a se revelar. Eu comecei a ver a saúde das coisas vivas. Olhava para uma planta e via a seiva fluindo, via a fotossíntese acontecendo e via a pequena mancha de fungo que começaria a matá-la em 2 semanas. O conhecimento era uma forma de profecia biológica, e ele se aplicava aos seres humanos. Eu olhava para um cliente que entrava na minha loja e, ao apertar sua mão, eu via tudo. Vi o colesterol se acumulando lentamente em suas artérias. Via a pequena mutação celular em seu pulmão, que em 5 anos se tornaria um tumor maligno. Via a fraqueza em seu músculo cardíaco, que o levaria a um infarto em 10. Eu via a assinatura da morte em cada pessoa viva que encontrava. Eu me tornei um médico involuntário, um profeta da patologia, vendo as sentenças de morte que pairavam sobre todos, invisíveis a eles. A beleza do mundo vivo se transformou em um show de horrores de mortalidade iminente. Mas a habilidade mais terrível, o verdadeiro conhecimento proibido, era a capacidade de manipular. Meu toque, agora imbuído com o poder do livro, podia influenciar a matéria viva. Um dia, uma samambaia no meu escritório estava morrendo. Por instinto, toquei em uma de suas folhas secas e, concentrando-me na imagem da vitalidade, senti algo fluir de mim. A folha, diante dos meus olhos, recuperou a cor, a vida. Eu havia revertido a decadência. Exultante, tentei fazer o mesmo com um rato de laboratório que estava com um tumor. Eu o curei. O tumor encolheu e desapareceu em questão de horas. Eu tinha o poder de curar. O poder que eu não tive para salvar minha filha. O pensamento me enlouqueceu, mas a alquimia, como o livro da capa preta ensina, exige equilíbrio. Nada é criado, tudo é transformado, e a vida que eu doava tinha que vir de algum lugar. Comecei a notar que, após cada ato de cura, eu me sentia exausto, e uma pequena mancha escura, como uma necrose, aparecia na minha pele, para depois desaparecer lentamente. Eu estava usando minha própria força vital como combustível. Pior, eu descobri que podia fazer o inverso. Um vizinho barulhento me atormentava há meses. Numa noite de raiva, enquanto ele passava, eu o toquei no ombro, concentrando-me não na vida, mas na decadência que eu via se formando em seu fígado. Eu acelerei o processo. Na semana seguinte, ele foi hospitalizado com falência hepática fulminante. Eu não era um curandeiro. Eu era uma arma biológica. Eu podia dar e tirar a vida com um toque. O conhecimento não era uma bênção, era o poder corrompido de um Deus menor e rancoroso. Assustado com o que havia me tornado, tentei parar. Recusei-me a usar o poder, tanto para o bem quanto para o mal. Mas o conhecimento, uma vez despertado no sangue, não pode ser ignorado. E a entidade, ou a força, por trás do pacto do livro começou a cobrar seu preço. Eu comecei a apodrecer. A princípio eram pequenas coisas. Feridas que não cicatrizavam, o gosto constante de terra na boca, um cheiro adocicado de decomposição que emanava de mim e que só eu parecia sentir. As manchas necróticas na minha pele pararam de desaparecer. Elas começaram a crescer, a se aprofundar.
Eu entendi a terrível barganha. O conhecimento proibido me deu poder sobre a vida e a morte dos outros. Mas em troca, ele acelerou a minha própria entropia. Para me manter vivo, para reverter minha própria decadência, eu era forçado a usar o poder. Eu precisava sugar a vitalidade de outras coisas vivas para me restaurar. Comecei com plantas, depois insetos, depois ratos. Eu me tornei um vampiro celular, um buraco negro de vida condenado a consumir para não ser consumido. Hoje eu vivo como um prisioneiro no meu próprio laboratório. As paredes estão forradas de samambaias e gaiolas, um ecossistema macabro que serve apenas para me manter inteiro por mais um dia. O homem que odiava a decadência se tornou a sua personificação. Eu não ouso mais tocar em um ser humano, com medo do que minha fome faria. O conhecimento proibido do livro da capa preta não me ensinou a vencer a morte. Ele me transformou em um de seus agentes mais grotescos. Eu sou uma praga ambulante, uma estátua de vida mantida de pé pela morte de incontáveis pequenas coisas. E o pior de tudo é que a fome está crescendo. E eu sei que em breve as plantas e os animais não serão mais suficientes. O livro está sobre a minha mesa. E às vezes eu juro que o vejo virar as páginas sozinho, me mostrando novas e terríveis possibilidades da alquimia da carne. Ele não me deu o conhecimento para salvar minha filha. Ele está me transformando no tipo de doença que a matou. Meu nome é Jonas e eu sou, ou melhor, eu era, um tatuador. Aqui mesmo no Paraná, meu estúdio era meu santuário. Eu não era um mero aplicador de desenhos prontos. Eu era um artista, um obcecado por linhas, por símbolos, pela forma como a tinta preta podia se casar com a pele para contar uma história. Minha busca não era por dinheiro, era pela perfeição. Eu passava noites em claro estudando simbologia antiga, padrões tribais, runas nórdicas, glifos egípcios. Eu queria criar algo que não fosse apenas bonito, mas que tivesse peso, que vibrasse com um significado ancestral. Mas a inspiração às vezes seca. Eu me sentia repetitivo, preso aos mesmos símbolos que todos os outros artistas usavam. Eu ansiava por algo novo, algo autêntico. Foi essa busca cega que me levou ao livro da capa preta. Eu não o procurei como um grimório de feitiços. Eu o procurei como um artefato, uma fonte primária, o códice perdido da simbologia original. Adquiri-o de um negociante de livros raros, um homem cujos olhos pareciam saber exatamente o tipo de perdição que ele estava me vendendo. O livro era diferente de tudo. As páginas não continham rituais de amarração ou pactos de riqueza. A maior parte dele era composta por diagramas geométricos de uma complexidade alucinante e um texto que descrevia o que o autor chamava de a gramática da realidade. A teoria do livro era aterrorizante e sedutora. O universo não era feito de matéria, mas de informação. E essa informação era escrita numa linguagem de símbolos. Tudo, desde a forma como uma folha cresce até a maneira como uma galáxia se espalha, obedecia a essa gramática oculta. O livro não ensinava a fazer mágicas, ele prometia ensinar a ler a linguagem com que o mundo foi escrito. O conhecimento proibido não era sobre controlar a realidade, mas sobre compreendê-la. E para mim, um artista de símbolos, aquilo era a mais pura das tentações. Encontrei um capítulo que descrevia um ritual de abertura dos olhos. Não era um pacto, era um exercício de percepção. Exigia dias de jejum, meditação focada em certos padrões do livro e, no final, encarar a chama de uma vela negra através de um cristal de obsidiana, permitindo que a luz distorcida recalibrasse a visão. Fiz tudo com a precisão de um cirurgião. A experiência foi sutil, quase decepcionante. Não houve visões nem vozes, apenas uma dor de cabeça lancinante e uma sensibilidade estranha à luz. Mas nos dias seguintes, eu comecei a ver.
No começo era lindo. Eu olhava para a casca de uma árvore e via, por baixo da textura da madeira, uma camada translúcida de padrões hexagonais pulsando com uma luz suave. Olhava para as rachaduras na calçada e via linhas de força, diagramas de energia fluindo por elas. Era a gramática. A linguagem secreta do mundo estava se revelando para mim. Minha arte explodiu. Eu parei de copiar símbolos antigos e comecei a desenhar os que eu via. Eu tatuava nos meus clientes os padrões que via pulsando em uma gota de chuva, o diagrama de crescimento de um cristal, a geometria espiralada do som. Meus trabalhos se tornaram obras-primas. As tatuagens não eram mais apenas desenhos na pele, elas pareciam vivas, vibrantes. Meus clientes diziam que sentiam uma energia vinda delas. Meu estúdio virou uma lenda. Eu havia encontrado a fonte de toda a criação e ela fluía através das minhas agulhas, o paraíso de um artista e o início do meu inferno pessoal. A visão começou a se aprofundar. Eu não via mais apenas os padrões da vida e da matéria. Comecei a ver os padrões da decadência. Eu olhava para uma maçã sobre a minha mesa e via o belo padrão geométrico de sua estrutura, mas por baixo dele eu via um outro padrão, um símbolo feio e dissonante se formando lentamente. E eu sabia, era o símbolo da podridão. Dias depois, a maçã começava a apodrecer exatamente naquele ponto. O conhecimento se tornou uma maldição. Eu via os padrões da doença se formando em volta das pessoas dias antes de elas ficarem doentes. Eu via os símbolos da má sorte se acumulando sobre um carro antes de ele quebrar. Eu via a gramática da tragédia sendo escrita em tempo real ao meu redor. E eu era o único que podia ler, mas incapaz de impedir. O terror atingiu seu ápice quando olhei para os meus próprios clientes, para a minha arte viva, e eu vi. Aquele padrão lindo de crescimento que tatuei no braço de um jovem, eu agora via a sua verdadeira natureza. Era o símbolo do crescimento descontrolado, o câncer. O homem desenvolveu um melanoma agressivo, exatamente no local da tatuagem. Aquela espiral da paixão que fiz nas costas de uma mulher era, na verdade, o glifo da obsessão. Ela estava em um relacionamento abusivo, incapaz de se libertar do homem que a destruía. Cada tatuagem que eu fiz, usando a linguagem pura da realidade, havia se tornado uma maldição literal e permanente, uma sentença escrita na carne dos meus clientes. Eu não era um artista, eu era um carrasco inconsciente. Tentei consertar, tentei cobrir as tatuagens com outros desenhos, mas era inútil. A tinta nova não pegava, como se a pele rejeitasse. Os símbolos originais, que para os outros eram apenas tinta preta, para mim, brilhavam através de qualquer camada, pulsando com seu propósito terrível. Desesperado, fechei o estúdio e me tornei um recluso, com medo de olhar para o mundo, com medo de ler a agonia que estava por vir. E foi no isolamento que a última e mais terrível camada do conhecimento se revelou. Eu comecei a ver os escritores. A gramática não existia por si só. Ela estava sendo constantemente escrita, editada, executada. Eu comecei a ter vislumbres deles. Não eram demônios, nem anjos, eram coisas. Coisas feitas de pura geometria, seres de luz angular que se moviam nas bordas da minha percepção. Eles eram os programadores da nossa realidade. Nós éramos apenas o código e eles eram os desenvolvedores, consertando bugs, executando subrotinas, indiferentes à nossa existência como um programador é indiferente aos pixels em uma tela. O universo não era um lugar de vida e caos. Era uma simulação. E eu, de alguma forma, havia aprendido a ver o código-fonte. E eles, os programadores, notaram. A sensação de ser observado era constante. Não era um olhar, era uma análise. Eu sentia seus pensamentos como equações complexas sendo resolvidas dentro da minha cabeça. Eles haviam encontrado um bug, uma parte do programa que se tornou autoconsciente de sua natureza. Eu,
O medo deu lugar a um pavor cósmico. Eu não era mais um homem. Eu era um erro no sistema. E erros precisam ser corrigidos. Há uma semana, eu estava no banheiro depois de mais uma noite sem dormir e olhei no espelho. E eu vi, na pele sobre o meu peito, uma nova marca de nascença estava se formando. Não era uma mancha, era um símbolo. Um dos que eu vi no livro da capa preta, um dos mais complexos e poderosos. Ele cresce a cada dia, não como tinta, mas como a própria melanina da minha pele se rearranjando naquela forma terrível. Eu sei o que o símbolo significa. Eu o estudei. É o glifo para apagar ou arquivar. É a função delete. Eu não sei quando ou como vai acontecer, mas eu sei que fui marcado para a exclusão. Eles não vão me matar. Eles vão me apagar da existência. O conhecimento que eu busquei no livro da capa preta me deu a verdade, sim. A verdade de que somos apenas uma frase num livro escrito por uma inteligência que nunca entenderemos. E eu, o único que aprendeu a ler, me tornei a errata que está prestes a ser corrigida. O símbolo no meu peito está quente agora, enquanto escrevo isso. Ele está começando a brilhar.